Muito bem, tem duas comunicações importantes para fazer aqui. A primeira é a seguinte: 4 a 6 de dezembro, a Canção Nova realiza talvez o maior evento do ano, que é o Hosana Brasil. Não é? É um evento em que a Canção Nova quer dar graças a Deus, junto com todo o Brasil, por todas as graças e bênçãos que ela recebeu durante o ano e o povo, através da Canção Nova, recebeu também. Então, fica o convite para você vir participar aqui do Hosana e você pode se comunicar para ter mais informações pela internet, o site eventos.cançãonova.com ou então pelo telefone 12 31 86 2600, ok? O Hosana Brasil, já bem conhecido, grandes pregadores participam, não é? E muita gente. Um outro comunicado que eu quero fazer é que, para terminar o Santuário do Pai das Misericórdias, só faltam agora os vitrais. Então, agora, a última campanha que a Canção Nova faz do Pai das Misericórdias, praticamente é dos vitrais. As portas já foram conquistadas, agora faltam os vitrais. Então, a doação de ouro, a doação de recursos para o Pai da Misericórdia, esse belíssimo santuário, que pertence ao Brasil católico. Fica na Canção Nova, mas ele é da diocese, então ele pertence ao Brasil católico. E realmente é uma obra maravilhosa. O santuário ficou realmente digno do Pai das Misericórdias. Vale a pena você vir aqui a Canção Nova, conhecer esse belíssimo santuário, né, do Pai das Misericórdias. Outra coisa que eu quero dizer aqui, eu falei da questão da guerra justa. Quem quiser conferir no catecismo, né, não sei se o câmera consegue dar um close aqui, parágrafo 2309. No parágrafo 2309, ele dá aqui as condições de uma guerra justa, aquelas 4 condições que eu falei. Então, se você quiser conferir aí, 2309, não é? Tem aí no catecismo da igreja, tá bem? Outra coisa que eu queria comunicar é o seguinte: sempre me pediram, eu recebo muitos e-mails, cartas, de gente pedindo para fazer um curso de teologia online, pela internet, coisas desse tipo. Bom, então eu decidi, com uma equipe nossa, fazer um curso pela internet, né, que na verdade eu não vou chamar de um curso de teologia, eu vou chamar de uma escola da fé online. O que você está acostumado a assistir toda quinta-feira, só que agora vai ser todo dia pela internet, né? Onde as pessoas terão basicamente três tipos de estudos diariamente. Um vídeo gravado de uma matéria, e sempre será uma matéria sequencial. No fundo, é um curso de teologia. Só que não vou chamar de curso de teologia, porque não vai ser dado certificado, não vai ter prova, não vai ter exame, né? É um vídeo de um tema. Eu vou começar, por exemplo, pelas coisas básicas da igreja: a tradição, o magistério e a Sagrada Escritura. Então, isso aí, vamos gastar um bom tempo. É um vídeo, um texto escrito e um texto para você ouvir, né, em áudio. Então, tem um vídeo, um áudio e um texto escrito, diariamente. Só que, para participar disso, as pessoas têm que se inscrever, têm que fazer um cadastro no site da editora Cleofas, cleofas.com.br. Nós estamos ainda ajustando o sistema, não é fácil você colocar aí um site desse tipo na internet, receber esses cadastros, muitas vezes dá problema, né, no provedor, dá problema. Então, nós estamos ajustando, mas muitas pessoas já fizeram a inscrição, porque começou segunda-feira. Hoje é quinta, começou segunda-feira. Então, quem tem interesse de ter aí uma boa formação católica, em cima da doutrina católica, rigorosamente, o catecismo, as encíclicas dos papas, etc. Quem conhece a Escola da Fé pela televisão, vai ter um pela internet também, se desejar. Muito bem, vamos voltar então aqui ao sacramento da unção dos enfermos. Então, já falamos que cada vez que a doença agravar, o estado de doença do doente piorar, pode repetir a unção dos enfermos. Ok? Acabei de dizer que a minha esposa recebeu 2 vezes, né, numa semana só. Pode passar?
Não se deve deixar que um doente grave venha a falecer sem receber a unção dos enfermos. Isso é uma recomendação muito séria da igreja. Ok? Acabou? Bom, aqui, há os efeitos da unção dos enfermos. Mais ou menos nós já falamos, aqui é uma síntese. Primeiro, a união do doente com a paixão de Cristo. A unção une o doente com a paixão de Cristo, diz o catecismo da igreja. Segundo, o reconforto e a paz e a coragem. Interessante. Os santos sempre disseram o seguinte, que a unção dos enfermos tira o medo da morte, deixa a pessoa em paz. E o catecismo fala isso, reconforto, dá um conforto à pessoa, a paz, né? E a coragem de enfrentar o sofrimento, enfrentar a dor e até a morte, se for o caso. Ou seja, é uma ajuda sobrenatural mesmo para a pessoa. Terceiro, o perdão dos pecados, nós já falamos, se não puder se confessar. Porque se ela puder se confessar, o perdão já é dado na confissão. Né? 4, o restabelecimento da saúde, e se isto convier à salvação espiritual do doente. Então, olha que interessante. A saúde, a unção dos enfermos dá, se for bom para a salvação da pessoa. Entende? Então, Deus não olha só a saúde do corpo sem olhar a alma. Deus está mais preocupado com a alma. Porque a alma é eterna, o corpo não. Então, se for para o bem espiritual da pessoa, a unção cura o corpo. Mas se não for, cura a alma. Certo? 5, a preparação para a passagem para a vida eterna. Se for o momento da pessoa ir para Deus, então a unção prepara a pessoa para a vida eterna. Então, gente, não tenhamos medo. Muita gente tem medo. Ai, não chama o padre para mim, não. Pelo amor de Deus, só se eu estiver em coma. Não, deixa o padre vir, ele não vem para te matar, não, ele vem para te salvar. Fica com medo, não. Entendeu? Deus é bom, Deus é Pai. Né? Terminou, Fernando, esse assunto? Vamos entrar agora no sacramento da ordem. Pode passar, então. Vamos, então, agora mudar de assunto. Sacramento da ordem, tá? É o sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo aos seus apóstolos continua sendo exercida na igreja até o fim dos tempos. Então, o que é o sacramento da ordem? É o sacramento pelo qual aquela missão que o Cristo deu aos apóstolos na Santa Ceia, em outras ocasiões, continua, né? Pelo sacramento da ordem. Quais são essas missões? Ou qual é essa missão? Várias coisas. Então, Jesus, por exemplo, mandou que eles fossem perdoar os pecados. No dia da ressurreição. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Então, quem é que dá ao sacerdote esse poder, em nome de Jesus, de perdoar? O sacramento da ordem. Jesus mandou que eles fossem, ide pelo mundo inteiro, batizai a todos, pregai o Evangelho. Então, quem é que dá ao ministro, ao padre, esse poder, essa delegação de competência de fazer isso em nome de Jesus? O sacramento da ordem. Né? Na Santa Ceia, Jesus diz, fazei isto em memória de mim, a Eucaristia. Quem é que então recebe esse poder divino, esse poder sagrado que nem os anjos têm, de poder trazer o Cristo do céu à mesa do altar? O sacerdote tem esse poder. Né? É o sacramento da ordem. Então, o sacramento da ordem é o sacramento pelo qual a missão confiada por Cristo aos seus apóstolos continua sendo exercida na igreja até o fim dos tempos. Gente, que beleza! A única religião, a única igreja que tem isto é a Igreja Católica. Nós respeitamos todas as crenças, todas as religiões, mas nenhuma religião tem o poder sacramental que vem de Jesus Cristo até o sacerdote, de perdoar pecado, celebrar a Eucaristia, pregar o Evangelho, ministrar a unção dos enfermos,
Essas coisas todas que nós já sabemos. Que beleza, que tesouro, que riqueza. Quando eu digo que quando a pessoa conhece a fé católica, ela nunca abandona a fé católica, é porque é uma riqueza intrínseca. Mas só que, infelizmente, muitos não os conhecem. Aí abandona. É por isso que nós temos que ser catequistas dos filhos, dos jovens, das crianças, né? Para que desde pequenininho ele já beba nessa fonte de riqueza todo esse tesouro que a Igreja Católica tem, né? Vamos lá. Comporta 3 graus: o episcopado, o presbiterato e o diaconato. Então, o nível inferior é do diaconato, depois o presbiterato, o presbítero. Esse é o nome exato do padre. O nome do padre, o padre não é o nome oficial. O padre vem do latim pai, mas o nome oficial do padre é presbítero. É o diácono, presbítero, e o bispo, que tem o sacramento da ordem em plenitude. O bispo tem o sacramento, porque ele é o apóstolo. Capacita a pessoa a atuar na pessoa de Cristo. In persona Cristo, cabeça da igreja. Nós atuamos pelo batismo como membros de Cristo. O sacerdote atua pela cabeça. Entendeu? In persona Christi. Quando o sacerdote te toca, é o Cristo que te toca. Pela unção, pela Eucaristia, pelo perdão. É o próprio Cristo que, in persona Christi, age. Gente, o sacerdote é coisa séria. São Francisco de Assis diz que beijava o chão onde o sacerdote pisava. É uma coisa, o sacerdote tem poder que os anjos não têm. Os anjos não podem perdoar pecado, os anjos não podem celebrar a Eucaristia. É brincadeira? O sacerdote pode, né? Vamos lá. Ordinatio, a ordenação, designa a integração numa ordem, num ordo. A liturgia fala do ordo episcoporum, ordem dos bispos, do ordo presbiterorum, ordem dos presbíteros, e do ordo diaconorum, de ordem dos diáconos. Ou seja, é a ordenação do sacramento da ordem nas 3 dimensões que eu já falei, tá? O sacramento da ordem comunica um poder sagrado, olha aqui, um poder sagrado, que é o próprio poder de Cristo. Por isso que o sacerdote, quem já participou da ordenação de um sacerdote, sabe como é que é. O bispo unge a mão do sacerdote com óleo sagrado. Por quê? Essas mãos vão abençoar. Essas mãos vão tocar o doente na unção dos enfermos. Essas mãos vão consagrar o Cristo. Então, esse ungir com óleo transfere, pela ordenação, um poder sagrado. Isso é muito sério. A gente precisa respeitar muito esse poder sagrado do sacerdote. E se ele é sacerdote de verdade, não importa se seja pecador ou não seja, quando ele ministrar um sacramento, o sacramento vale, entendeu? Porque o poder não é dele. Se um padre celebra em pecado mortal, ele consagrou, está consagrado. Ele perdoou, está perdoado. É claro que ele comete um pecado, de ministrar um sacramento não estando na graça de Deus. Está entendendo? Mas o sacramento vale, porque é o poder de Cristo que está nele. Vou fazer uma comparação, para você entender isso bem. Nós temos na nossa vida civil os juízes, né? Temos os magistrados, etc. Quando um juiz julga um caso, uma sentença, alguém pode discordar da sentença? Alguém pode dizer assim, mas esse juiz aí, eu vi ele cometendo um pecado lá, esse juiz aí, ele adulterou,
isso muda a sentença do juiz? Não. Por quê? Porque a sentença do juiz não é pelo poder dele que ele está dando, é pelo poder do Estado que conferiu a ele a autoridade de juiz. Está entendendo? O juiz do Supremo Tribunal Federal decide uma questão, é constitucional ou é inconstitucional? Acabou, ninguém mais pode discutir. Ninguém vai dizer, mas eu não concordo com esse juiz, porque esse juiz é feio, ou porque esse juiz separou da mulher, ou porque esse juiz não... Meu amigo, acabou. O poder de decisão dele não depende dele. Depende do poder que ele recebeu do Estado. Por isso, por exemplo, um juiz tem que fazer concurso e tem que receber um certificado do Estado. É a nação que dá a você o poder de julgar. E o que você julgar, está julgado. O delegado cumpre. A polícia, entenderam? Na igreja também. O padre, ele não age no poder dele. No poder de Cristo. Por isso que eu confesso com qualquer padre. Eu acho que eu estou em pecado. O primeiro padre que aparece na minha frente é padre. Então, meus pecados são esses, me dê absolvição. Diferente do sacramental. O sacramental não é uma ação direta do poder de Cristo. O sacramental, aí sim, depende da santidade do ministro. Quando é para alguém rezar para mim, aí eu não pego qualquer padre, não. Aí eu vou atrás de um padre santo. Por quê? Porque o sacramental depende da santidade do ministro e da santidade do fiel. Estão entendendo? Por que os santos faziam muito milagre? Rezavam, porque o santo era santo. Quanto mais você tem intimidade com Deus, mais a sua oração tem poder, é claro. Então você pega um Santo Antônio, um São Benedito, botava a mão no sujeito, curava, expulsava demônios, porque ele vive uma santidade, uma intimidade tão grande com Deus ali, que Deus age na hora. É o sacramental. O sacramento é diferente. Por isso que a teologia usa um termo diferente, ex opere operato, quer dizer, operou o rito, a graça acontece, é o sacramento. O ex opere operantis é diferente, depende da fé, depende da santidade, depende da devoção. Muito bem, vamos lá. A instituição do sacramento. Cristo instituiu o sacramento na Santa Ceia. Fazer isto em memória de mim, em minha memória. É aí que Cristo instituiu o sacramento. Quando ele falou para os apóstolos, façam isto em memória de mim, ou seja, deu o poder dos apóstolos de fazer o que ele fez. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Isto é o meu... Ele deu esse poder para o sacerdote. Quando você fizer isso, acontece a consagração, a transubstanciação. A natureza do pão se transforma em natureza do corpo de Cristo. E a natureza do vinho se transforma em natureza do sangue de Cristo. Não é? Os instituiu sacerdotes do Novo Testamento. Havia os sacerdotes do Antigo Testamento. Eles agora são sacerdotes do Novo. Porque Cristo veio estabelecer a nova aliança, o Novo Testamento. Pode passar. Confiou-lhes o poder de perdoar ou reter os pecados. Nós já sabemos. João 20, 22. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Gente, que coisa maravilhosa o sacerdote. Poder perdoar os nossos pecados. Nenhum médico pode fazer isso, nenhum advogado pode fazer isso, nenhum promotor pode fazer isso, nenhum juiz do Supremo Tribunal Federal pode fazer isso. O padre da menor aldeia da terra pode dizer para você, os teus pecados estão perdoados. Que coisa extraordinária, né? A gente tem que agradecer muito a Deus. Em cada igreja, aqui é uma citação, né? Em cada igreja instituíram anciãos, que na época do Antigo Testamento era sinônimo de bispos. E após orações com jejuns, encomendaram-nos ao Senhor
em quem tinham confiado. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 23. Por que eu estou colocando esse versículo aqui? Para mostrar que desde o primeiro século já existia diácono, presbítero e bispo. Nas cartas de Santo Inácio de Antioquia, aquele bispo de Antioquia que foi sagrado por São Pedro e que morreu no ano 107, martirizado no Coliseu de Roma, na época do imperador Trajano. Foi jogado para os leões. Santo Inácio de Antioquia, na Síria, até Roma, ele escreveu 7 cartas. E nessas cartas ele fala do diácono, do presbítero e do bispo. Isso quer dizer o quê? No primeiro século da igreja já existia essas três ordens na igreja. E até hoje. O que é bonito é isso, né? Faz 2000 anos que a igreja tem diácono, presbítero e bispo, né? Pode passar. São Paulo, essa citação aqui é de São Paulo na carta dos Atos dos Apóstolos. São Paulo despedindo dos bispos de Éfeso, porque ele ia ser para Roma preso, né? Então Paulo diz assim: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Olha aqui que São Paulo diz: o Espírito Santo vos constituiu bispos. Não é um homem que faz o outro ser bispo. Não é alguém, eu agora sou bispo. E põe o nome de bispo e funda uma igreja. Não, é o Espírito Santo que vos constituiu bispo. Para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida de São Paulo, se introduzirão entre vós lobos cruéis. São Paulo está falando aqui dos hereges, que já no primeiro século entravam nas comunidades cristãs e propagavam doutrinas estranhas, né? Lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Vai. Mesmo dentre vós, surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, com o intuito de arrebatarem após si os discípulos. Né? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. São Paulo fala bem claro isso. A missão do bispo é pastorear, ou seja, cuidar das ovelhas. Não deixar o lobo entrar no rebanho. Quem é o lobo para a igreja? São os falsos profetas, os falsos doutores, os hereges, as falsas doutrinas. Então, a primeira função de um bispo é o quê? Cuidar da doutrina, cuidar do rebanho. Por isso que o Vaticano tem congregação da sã doutrina da fé. Entende? Cuidar do rebanho. Os presbíteros ajudam, os diáconos ajudam, e claro, também toda a parte litúrgica, toda a parte sacramental, que faz parte disso aí. Bom, chegamos ao final do programa, já está na hora, a gente vai parar aqui, mas na aula que vem, semana que vem, a gente vai completar esse assunto. Aí, se Deus quiser, vamos completar, então, o estudo dos sacramentos esse ano. Tá bem? Eu quero, para encerrar o programa, então, lembrar que nós temos agora também uma escola da fé online. Quem quer mais, quem quer estudar mais. E olha, o que nós vamos ter nessa escola da fé online? Vamos ter estudo profundo do credo, estudo profundo da liturgia, estudo profundo da história da igreja. Vai ser uma sequência de temas de teologia, um atrás do outro. Enquanto durar essa escola da fé online, nós vamos desdobrando aí os assuntos, e as pessoas poderão fazer perguntas, haverá um tempo também para responder as perguntas online, entende? Então, quem quiser aprofundar, procure o site www.cleofas.com.br e você vai ter lá as informações. Entre lá na jornalinha chamada Escola da Fé Online. Muito bem, vamos pedir aos diáconos que estão em casa, sacerdotes, até bispo, quem sabe, que nos acompanhe, que nos dê a bênção. Por que eu termino sempre o programa assim? Porque é um sacramental, pode ser dado à distância, o sacramento não pode. Entenderam? Então, vamos pedir essa bênção. Se vocês quiserem ficar de pé, colocar as intenções de vocês, coloquem. Tenham fé
Porque o sacramental exige a fé, o sacramental exige, né, a devoção. Ponha a sua intenção e confie, né, na graça de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que nos abençoe, nos dê a sua graça, a sua bênção nesta noite, o Senhor, para todas essas intenções que nós colocamos, por intercessão de Nossa Senhora e de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a vocês que vieram, obrigado a vocês de casa que nos acompanharam, e até o próximo programa, se Deus quiser.